A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos em um estudo maravilhoso. Hoje é o segundo áudio do nosso tema, o que devo fazer para ser salvo? Né? Todo mundo sabe, ontem nós lemos aí Atos capítulo 16, verso 30 a 31, onde surgiu essa pergunta, né? E todo mundo sabe, meus irmãos, que querendo ou não querendo, tudo isso vai se acabar. Acreditando ou não, o que Deus escreveu não depende da crença de ninguém. Ele escreveu, está escrito. Só que quem quiser aceitar e pagar para ver, amém. No final nós veremos. Como eu sou cristão, seguidor de Cristo, eu entreguei minha vida a Ele, eu creio nas suas palavras e há muitas provas que a Bíblia não tem como ser refutada. Então, acontece que a nossa chance é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Tá entendendo? E muita gente tem essa dúvida. E é por isso que nós estamos nesse estudo. Eu peço que você pegue um caderno, se você puder, ou guarde bem esses áudios, porque quando alguém tiver uma dúvida, você vai mandar para eles. Tá? Vambora. A pergunta é: o que devo fazer para ser salvo? Aí está uma pergunta que muitos se fazem e dificilmente acham a resposta, porque não sabem. Até porque alguns líderes, meus irmãos, infelizmente dificultam mais ainda o caminho da verdade, né? Eles fazem com que as pessoas acabam não encontrando, por incrível que pareça. Com muitos escândalos e muitas coisas erradas, esses líderes fazem esse povo passar longe. E diante de Deus, Pai, e instrumento e instruído por Jesus Cristo, e guiado pelo Espírito Santo, eu quero lhe dar esse lindo presente. Antes que as festas cheguem, eu já vou te dar um presente. É esse estudo. Outros estudos virão, mas esse será como um grande presente. O que você deve fazer para você ser salvo? Você tem que entender isso. Você tem que explicar isso para os seus filhos. Você pode sentar com eles na mesa e falar: vamos ouvir o primeiro áudio, vamos ouvir o segundo até o final, para vocês entenderem o que vocês têm que fazer para serem salvos, porque todos nós daremos conta de nossos atos. Todos nós. Uns fizeram coisas boas, uns fizeram coisas ruins. E nós vamos prestar contas, acertar as contas com Deus lá em cima. Então, você quer ser condenado ou quer ser salvo? Você só tem duas escolhas: ser condenado ou ser salvo. Qual você escolhe? Eu quero ser salvo, pastor. Então tá. Mas como é que você vai fazer? Você vai ter que ouvir esse áudio para aprender. Todos esses áudios, né? Eu fui inspirado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Como todos os outros estudos, a fazer esse tema. O que devo fazer para ser salvo? Como fazer? Pois bem, apertem o cinto que lá vamos nós. Vamos ler alguns versículos, né, meus irmãos, sobre a salvação. E depois continuaremos um pouco mais esse estudo, porque eu preciso trabalhar em cima disso. Eu preciso fazer com que você entenda, compreenda. Em primeiro lugar, vamos por ordem, tá? Nós vamos pela ordem. O Cristo estava com Deus e por nós veio nos salvar. Você entendeu isso? Não estou falando do Jesus, tá? O Jesus é a carne, é a matéria, é o corpo que o Cristo nasceu. Lá no céu, vou falar de uma forma meio desenhada porque tem crianças que me ouvem. Lá no céu, o Pai, o dono de tudo, quem fez tudo? O nosso Senhor Jeová. Esse é o seu nome. Ele tem um filho. E ele viu que o seu povo estava destinado à maldição por causa do pecado lá no Jardim do Éden. Então ele enviou o filho dele. É como se ele falasse assim: filho, desce lá para salvá-los. Eu vou explicar bem detalhadamente para todos, desde a criança ao senhor de idade, todos possam entender.
Então ele enviou o filho dele. E o texto que vai explicar que ele enviou o filho dele é famoso. É João 3,16. O que está escrito em João 3,16? Que é um versículo que você tem que decorar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, vamos esmiuçar um pouquinho só esse verso. João, abre a sua Bíblia aí, vai. João 3,16. Grifa e decora. Tá? Porque Deus amou. Porque parece que está dando uma resposta. Então vamos para o 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse ali. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele está dizendo que Deus amou o mundo. Mas que mundo é esse que ele está falando? Ele não está falando o mundo, flores, animais, natureza. Não. Ele está falando amou o mundo, pessoas, homens, mulheres. Deus amou você de tal maneira, mas de uma maneira tão incrível, mas tão incrível. E o amor dele é tão incomparável que ele deu o filho dele, porque o pagamento era dar isso, era o filho. Alguém tinha que morrer por esses pecadores. Então ele deu. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele deu, não foi emprestado, ele deu. Podem fazer o que vocês quiserem com meu filho. Mas como Deus tem o poder de ressuscitar, ele ressuscitaria depois. Primeiro o filho ia morrer. Como é que um rei soberano como Cristo pode aceitar apanhar de uma criatura insignificante? Como? Ser subjugada por uma criatura insignificante. Imaginemos uma girafa sendo humilhada e apanhando de uma formiguinha. É o que aconteceu. Então, Deus deu o seu Filho unigênito. E quando usa a palavra unigênito, é único. Ele não tinha mais filhos ali. Ele tinha um só, único filho, unigênito. Por isso, eu sempre falo isso para você decorar isso, tá? Por isso que ele não deu o primogênito, porque quando se fala primogênito é porque tem mais. Por exemplo, eu sou o primogênito. Eu tenho o meu irmão Alessandro, a minha irmã Sandra, minha irmã Vanessa e minha irmã Fernanda, né? Eu só tenho um irmão homem. Então, eu sou o primogênito, eu sou o primeiro de todos eles, né? Agora, meus irmãos, ele deu o único filho dele. Olha a importância que você tem. Mas ele deu com uma condição: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a partir do momento que você crer nele, você não vai perecer. E o que está dentro da palavra crer? Observar. E o que está dentro da palavra observar? Olhar, estudar e seguir. Então, todo aquele que seguir as palavras de Cristo, todo aquele que seguir a palavra de Cristo, porque crer até o diabo crê, tá? Mas aqui é um outro crer. Então, todo aquele que seguir a palavra de Cristo, todo aquele que seguir a sua vontade, né? O que vai acontecer com ele? Ele não vai perecer. Perecer está sendo subjugado aqui de destruído, acabado. Mas tenhamos ali a vida eterna. Então vamos ganhar de Deus uma vida eterna. Uma vida eterna. Se a gente segui-lo. Essa é a proposta, você entendeu? Então, nós vamos entender que o sacrifício dele foi tremendo para resgatar seu povo. Ele veio pelas ovelhas perdidas. E essas ovelhas foram achadas por ele. Só que muitas pessoas vão endurecer os seus corações e não vão querer segui-lo. Não vão. E a partir do momento que a pessoa endurecer seu coração, Cristo vai continuar lutando para amolecê-lo, para conquistá-lo. Só que se aquela pessoa não querer seguir a vontade de Deus, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito, é pelo amor. Aí vai da pessoa, tá entendendo?
A pessoa tem que ver se ela realmente quer. É livre. É você que escolhe. A partir do momento que você toma uma decisão na sua vida, a partir de hoje, não irei mais servir a carne, não irei mais servir os desejos mundanos, mas sim a vontade de Cristo. A partir desses momentos, você começa a se preparar para se batizar. Quer entender um pouco sobre o batismo? Lá no meu canal no YouTube tem um estudo chamado O Batismo. Você vai entender tudo sobre o batismo, tá? Então, quando você se colocar em prontidão e servidão a Cristo, você começa a viver uma nova vida. Tá entendendo? Então, meus irmãos, nós finalizamos esse versículo de hoje, né? E amanhã vamos dar andamento nesse estudo, tá? Tem muita coisa por vir, se preparem, tá bom? Anote aí a lição de casa. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 9. Amém? Bom, deixa eu ver aqui os meus recadinhos, né? Eu quero aqui, meus irmãos, desejar um feliz aniversário para Eliane do Nascimento, da Igreja Metodista de Sarandi, lá no Paraná. Amiga da Viviane. Viviane, um grande abraço, tá? Então, Eliane, feliz aniversário e que Deus te abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Olha aí que bênção. Hoje também é aniversário da diaconisa Zilda, né? Oi, Zilda, a paz do Senhor. Ela é mãe do Josenilton. Um grande abraço para o Josenilton. Eles são lá de Salvador, Bahia, né? Glórias a Deus. Eu já fui para alguns lugares da Bahia, mas não preguei ainda em Salvador, né? Um abraço também eu quero mandar para o irmão Rude, e ele é esposo da irmã Silene, lá de Santa Catarina, né? Irmã Silene, irmão Rude, um grande abraço do pastor Alex. Me perdoa não conseguir parabenizá-los antes, tá bom? Deus abençoa grandemente as vossas vidas. Hoje também é aniversário da Natália Fernandes. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Que bênção maravilhosa. Eu quero mandar um abraço para a Márcia, né? A Márcia trabalha numa portaria de uma empresa e todos os dias de manhã, meus irmãos, ela fica ali ouvindo o Cafezinho com Jesus, né? Irmã, fico muito honrado por isso, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E olha, que Deus abençoe seu trabalho e as pessoas que passam por essa portaria, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por ser ouvinte. Hoje eu também quero mandar um abraço para a irmã Lília, lá da Bahia. Lília, um grande abraço do pastor Alex e um abraço para os dois grupos da família, né? A família Ribeiro e a família Pereira, que ela envia o cafezinho, né? Eu sou muito grato por vocês me ajudarem a enviar o cafezinho, né, meus irmãos? Assim a gente evangeliza. Bom, me ajudem, meus irmãos. Meu Pix para comprar panetone é 11971093166. Lembrando que se você já puder, guarde um dinheiro para o dia 14 de janeiro. Eu vou fazer aniversário dia 14 de janeiro, tá bom? Olha só, que bênção. E você pode me dar um presente. Qual é o presente? Você vai montar uma cesta básica. A palavra já está dizendo, básica. Se as suas condições for para montar uma cesta melhor que essa, amém. Mas você pode comprar nos alimentos, montar uma cesta básica de acordo conforme você puder e doar a uma pessoa, tá bom? Esse vai ser o meu presente. Olha para a multidão de pessoas que eu tô falando, hein? Eu espero que muita gente faça isso, tá bom? E você pode ter certeza, se você não tem condições, eu estou orando para Deus te dar essa condição. Amém? Bom, meus avisos por hoje é só. E amanhã tem mais.